Olá, graça e paz seja contigo. A palavra de vida hoje para os nossos corações vem falar sobre os perigos de nós tomarmos decisões precipitadas em meio às crises. Porque essas decisões que talvez a gente tome diante de uma situação difícil podem ser decisões difíceis de corrigir depois. Aqui nós vamos falar a respeito de uma família que passou um momento de crise e o líder daquela família tomou uma decisão e essa decisão acarretou uma série de dificuldades depois. Está no livro de Ruth, no capítulo 1. Vamos então meditar nessa palavra? Olha só, no livro de Ruth, no capítulo 1, vai falar a respeito de um homem chamado Elimeleque. A Bíblia vai dizer que eles moravam na cidade de Belém. E a cidade de Belém, por incrível que pareça, significa casa do pão. Só que, neste momento aqui, a cidade estava passando por uma crise econômica. E ali eles estavam passando por escassez de alimento. O que acontece? Aquele homem, ele toma uma decisão de sair dali da cidade de Belém. Olha só, no versículo 1 diz assim que quando Israel era dirigido pelos juízes, houve fome na terra. E um homem que morava em Belém, em Judá, abandonou o país por causa da fome e foi morar na terra de Moabe. E ele levou consigo a sua esposa e os seus 2 filhos. Então, ele sai dali da cidade de Belém para poder fugir da crise, ele sai dali da casa do pão e vai morar em Moabe, uma cidade pagã. E olha só o que acontece quando eles chegam lá. E no versículo 3, enquanto eles moravam em Moabe, Elimeleque, ele morreu. E Noemi, ela ficou sozinha ali com seus 2 filhos. E a Bíblia vai dizer também que depois que esses jovens eles crescem, eles se casam. Mas olha só o que diz logo no versículo 5. Olha só, no versículo 3, aqui fala do luto que Noemi sofreu por causa do seu marido. E lá no versículo 5, olha o que diz. Depois disso, morreram também Malom e Quilion, que são os filhos de Noemi. E ela ficou completamente só. Olha só, sem o seu marido e sem os seus filhos, numa terra estranha, uma terra pagã. Então, assim, a decisão de Elimeleque de sair ali de Belém não foi uma decisão muito inteligente. Ele sai para poder fugir de uma crise e logo depois ele falece, os seus filhos também se casam e falecem, deixando ali, aquela mulher desamparada. Mas olha o que diz aqui no versículo 6. Ela decidiu, Noemi, ela decide voltar ali para Israel e deixando o território ali de Moabe. Por quê? Porque ela ouve dizer que o Senhor abençoou o seu povo com boas colheitas. Então, aqui agora ela tem uma boa notícia da cidade de onde ela havia saído. Que Deus havia abençoado ali com boas colheitas. E aquela terra novamente voltou a prosperar. O que esse versículo vem nos ensinando? Que nenhuma crise dura o quê? Para sempre, ela tem um período. Só que durante esse período de crise, nós temos que ter muita sabedoria para não tomarmos decisões que vão custar até mesmo as nossas próprias vidas. Como eu disse aqui no início, de repente você toma uma decisão movido ali, pela emoção e tudo mais, mas são decisões que vão trazer consequências por toda a vida. Então, antes de você analisar, antes de você decidir algo, analisa muito bem. Peça a Deus direção, peça a Deus sabedoria. Provérbios diz assim que o homem, ele faz muitos planos, mas a resposta certa vem da boca de Deus. Por que vem da boca de Deus? Porque só Ele conhece o futuro.
Você conhece o futuro? Você sabe o que vai fazer daqui 1 ou 2 horas? Você pelo menos sabe se estará vivo daqui 1 ou 2 horas? Não, você não sabe, né? Você pode até planejar, lógico que o homem prudente ele planeja. Só que a resposta certa vem de quem? Vem de Deus. Não é isso? Porque só ele conhece o nosso futuro. Então, se Elimeleque tivesse permanecido ali em Belém, aquela crise teria passado, ele, né, não teria morrido em terra estranha, os seus filhos também não, e ali Noemi estaria segura, né, num lugar ali dos seus familiares, caso ela sofresse algum luto, mas não. Ele tomou uma decisão, né, ali precipitada, deixou a sua esposa numa situação muito difícil, né? E aí ela teve que voltar para poder recomeçar. Como é difícil recomeçar, né? Quando você inicia algo ali, né, do nada, né, tudo novo, é mais tranquilo, sim ou não? Não quer dizer que é fácil, mas é mais tranquilo. Mas quando você tem que recomeçar, quer dizer, você vem com uma bagagem, né? Você vem com uma bagagem de sofrimento, de abandono, você vem com uma bagagem de algo que não deu certo, você vem cheio de frustrações. Imagina essa mulher aqui, voltando para a terra dela, sem os filhos e sem o marido, para poder recomeçar a sua vida, né? Então, né, aqui, quando você continua lendo o livro de Ruth, a palavra vai dizer que a sua nora, né, Ruth, né, no caso, volta com ela. Foi o que acalentou o seu coração. Porque então Deus ele resgata a história aqui de Noemi, daquela família, por causa de Ruth, por causa da sua fidelidade. Ali Deus coloca um bom esposo na vida dela, que é Boaz, né, que era um homem rico, um homem próspero. E ali Boaz ele cuida das duas, né, da esposa e de Noemi, que agora, né, estava viúva e sem seus filhos. Então, tudo isso aconteceu por quê? Por causa de uma tomada de decisão no meio de uma crise. Então, todas as vezes que você enfrentar uma crise na sua vida, peça a Deus direção. Não saia assim, sem saber se aquilo ali é o certo. Se Deus está naquele negócio. Não tome, você não é obrigado a dizer sim na hora que a outra pessoa quer, na hora que a outra pessoa pede. Não, analisa, né? Pensa bem, né? Jesus ele vai dizer que todo homem, antes de iniciar um projeto, todo homem sábio, ele analisa muito bem todos os percalços daquele projeto, né? Ele analisa muito bem tudo aquilo que pode dar certo, mas também ele analisa aquilo que pode dar errado. Isso é um homem sábio, é um homem precavido, cauteloso. Então, no meio das crises, né, permaneça no Senhor. E no momento certo, como diz a Bíblia aqui, né, Ele dará para você boas colheitas. Amém? Guarde essa palavra no seu coração. Vamos orar neste momento? Querido Deus e amado Pai, nós estamos aqui na Tua presença, Pai querido. Nós Te exaltamos, nós Te glorificamos, Deus Santo, Deus vivo, Deus soberano, Deus poderoso. Sim, Pai querido, Deus bondoso, Deus vivo, Deus fiel, aleluia. Glorificado seja o Senhor para todo sempre. Estamos diante de Ti, Pai querido, diante dessa palavra qual o Senhor trouxe aos nossos corações. Soube, Pai querido, ter sabedoria antes de tomar as decisões diante da crise. Pai, que essa pessoa que me ouve no dia de hoje, que ela possa, Pai querido, ter esse discernimento de analisar tudo, Pai querido, antes de tomar qualquer decisão. Para que ele não venha sair, Pai querido, de modo precipitado e acabar colhendo, Pai querido, frutos amargos por causa de uma decisão que não foi pensada. Meu Deus, encha-nos da Tua sabedoria, do Teu discernimento, para que venhamos decidir tudo de acordo com a Tua vontade, ó Pai querido. Porque só o Senhor sabe todas as coisas, só o Senhor sabe o futuro, só o Senhor sabe as consequências de cada decisão, Pai. E assim que nós possamos confiar no Senhor, na Sua palavra, na Sua direção, ó Pai querido. Alcance cada um no dia de hoje. É o que nós te pedimos em nome de Jesus.
Amém? E graças a Deus. Que você possa guardar essa palavra no seu coração, compartilhe com mais pessoas e que Deus continue te abençoando grandemente e até o próximo vídeo.